tudo bem com vocês? Queridos, estamos de volta aí hoje para falar dos aspectos naturais e econômicos da América Latina, tá ok? Só fazendo uma revisão rápida aí, meus queridos. Na aula passada nós vimos aí a divisão da América, a divisão e regionalização, né? Nós vimos lá a divisão física, histórico, social, cultural, certo? E aí também chamada de histórico socioeconômica. Então, nessa daí nós vimos que existem 5 subdivisões da América, né? A América do Norte, a física, né, com características fisiográficas, Norte, Central e Sul, que leva em consideração a posição geográfica, e nós vimos também aí a socioeconômica, que leva em consideração o tipo de colonização e a variação linguística, certo? E aí nós temos a América anglo-saxônica, com Estados Unidos e Canadá, colonizado pelos saxões, e nós temos a América Latina, colonizados por latinos, principalmente espanhóis e portugueses, né? Tivemos algumas localidades aí colonizadas pela França, mas primordialmente por Portugal e França, certo? Então hoje nós vamos aos aspectos naturais e econômicos latino-americanos, tá ok? Então nós temos aí os recursos minerais e energéticos. Nós vamos aí à mineração e aos recursos energéticos. A América Latina, ela tem a atividade mineradora um grande potencial. Então a atividade mineradora representou um dos principais atrativos aos colonizadores europeus. Como assim? Principalmente na América Espanhola, onde se encontrou o primeiro ouro do que na América Portuguesa, nós tivemos aí esse atrativo aos colonizadores. E eles, quando vieram para o Brasil, perdão, quando vieram para a América, eles vieram em busca de metais preciosos, em busca de tudo aquilo que pudesse gerar riqueza, porque o objetivo deles era exatamente esse: vir chegar aqui, enriquecer e voltar. Então eles não queriam morar aqui, eles não queriam ficar aqui, eles queriam somente a riqueza. Então a mineração tem peso considerável até hoje na economia de alguns países latino-americanos, a exemplo do Brasil. Produção muitas das vezes controlada por multinacionais ou devido às precárias tecnologias aplicadas pelos próprios países, apresentam baixa produtividade. Nesse caso aí, o Brasil não se encaixa, certo? O Brasil aí é uma exceção. O Brasil vai ter uma alta tecnologia aí. Vai haver multinacionais? Vai, mas algumas dessas multinacionais aí são brasileiras, como por exemplo a Vale do Rio Doce, que é uma das maiores mineradoras do mundo, a Petrobras, que é uma estatal brasileira e é uma multinacional brasileira, também é uma gigante aí do petróleo. Também nós vamos ter aí a atuação dessas empresas em outros países, até aqui mesmo da América Latina, certo? Então, principais produções e países produtores da América Latina. Nós vamos ter aí, ó, o ferro no Brasil é o principal da América Latina e é o segundo maior do mundo. O segundo maior produtor de ferro do mundo. Manganês, também no Brasil, é o quarto maior do mundo. Então, é como eu disse, essa questão aí da produção controlada por multinacionais estrangeiras ou devido às precárias tecnologias aplicadas pelos próprios países apresentarem baixa produtividade, não se aplica aqui no Brasil. Vai se aplicar aí em outros países, mas nós vamos ter aqui, como por exemplo, no Peru, nós vamos ter aí o maior produtor de prata aqui dessa região e também um dos maiores do mundo. E a bauxita
o Brasil é o segundo maior produtor do mundo de prata, perdão, de bauxita. A bauxita é que vai produzir aí o alumínio. Da bauxita você extrai a alumina e da alumina você transforma no alumínio. O Chile é o maior produtor de cobre e o Peru o terceiro maior produtor de zinco. Então nós vamos ter uma produção mineral aqui na América Latina de grosso calibre. Nós vamos ter aí minerais, por exemplo, o ferro, o manganês e o zinco são minerais importantíssimos utilizados na construção civil. E o ferro ele é usado não só na construção civil, transforma-o em aço e ele é utilizado em toda a cadeia produtiva industrial, certo? Bem como a bauxita também, certo? E a prata é um mineral nobre, é um mineral precioso aí. Então, nós podemos observar que a América Latina ela tem produções importantes. A produção mineral concentra-se em poucos países: Estados Unidos, China, Austrália, Rússia e etc. E aqui, países latino-americanos não se destacam no cenário internacional. Em alguns casos, como Bolívia, nós vamos ter um destaque aí na produção de estanho, Peru, como a prata e o chumbo, a Venezuela, o caso do petróleo, é o maior produtor de petróleo aqui da América e tem uma das maiores reservas do mundo. Esta produção assume enorme peso nas economias locais. Além da Venezuela e Equador, ex-membro da OPEP, Brasil e Argentina possuem autossuficiência. Essa autossuficiência do Brasil, ela já está sendo questionada, né? Então, nós vamos observar aí o Brasil como um dos grandes produtores de petróleo na América, aqui do Sul, mas nós vamos encontrar também aí a região aí da Argentina. A Argentina ela é autossuficiente também em petróleo. E aí nós vamos ter a agropecuária, certo? Lembrando aqui, ó, aqui não se fala no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma exceção à regra desses países aqui, certo? E aí a agropecuária, nós vamos ter a principal atividade econômica durante o período colonial. Atualmente é a principal atividade econômica e é a que mais emprega na maioria dos países latino-americanos. Nesse caso aqui, o México vai ter um rebanho considerável, 18% da população economicamente ativa, 5% do PIB em condições naturais desfavoráveis, montanhas e deserto e a reforma agrária. Lá no México foi feita a reforma agrária, então no México existem áreas de clima desértico, clima semiárido, vamos ter aí o deserto de Sonora, apresenta paisagens características de zonas de baixa umidade, com fauna e flora adaptadas à escassez hídrica e um uso mesmo na região montanhosa, nós vamos ter aí utilizando esses terrenos como foi feita a reforma agrária para a produção da pecuária. Então, na pecuária, nós vamos ter aí essa produção grande no México e vai ter aí a agricultura. Até a década de 1970 era o setor que mais contribuía na população economicamente ativa. Depois da década de 70 nós tivemos aí um incremento industrial muito forte no México, né? Principalmente ali na área de fronteira. Os Estados Unidos eles construíram muitas indústrias ali, as chamadas indústrias maquiladoras, que são aquelas indústrias de autopeças que produzem peças para reposição veicular. Então essas indústrias ali, principalmente para conter a migração do México para os Estados Unidos, mas veio aí a contribuir com a economia mexicana. E aí
essa contribuição aí com a agricultura fica agora para segundo plano, certo? E aí nós temos 1910, a reforma agrária, 55% das terras desapropriadas e foram transformadas em égidos, certo? Nesse momento aí, as terras lá do México, elas são transformadas em um local de produção. O égido seria exatamente isso aí. Os outros 45% seriam ficaram destinadas às exportações. Esses égidos aí seria aquela produção, uma fazenda ou um minifúndio, uma pequena propriedade, produzindo para o mercado local, para o mercado interno. E esses 45% aí seria destinado ao mercado externo, certo? Então a prioridade aí seria o abastecimento interno. Principais produtos comerciais: o café em Sierra Madre, fumo e cana no litoral atlântico, sisal e milho, centro e norte, centro-norte, certo? Então esses são os principais produtos agrícolas. Depois, com a Revolução Verde aí, foi incrementado o trigo, certo? Aí na agropecuária mexicana. E aí nesse momento aí o México ele é importador de trigo. E aí em 1960 se inicia aí essa produção do trigo lá no México, foi no México, na Índia, nos países subdesenvolvidos onde vai ocorrer aí a Revolução Verde. O México ele passou de importador para exportador de trigo com o aumento dessa produção do trigo. Então foi muito bom os resultados da Revolução Verde nisso aí. E América Central? Na América Central nós temos a atividade mais importante da região, é a agropecuária, certo? As plantations dominam as áreas agrícolas locais, herança do período colonial ainda, essa imposição ainda das ex-colônias. Maior parte das plantations pertence a grupos dos países desenvolvidos, Estados Unidos, que desde o período colonial exploram e dominam a América Central. Ainda existe essa dominação e essa imposição de produção de alimentos para exportação, né? Como se fosse um colonialismo ainda do período aí. Devido a esta exploração, alguns países da região passam a ser conhecidos como Republiquetas das Bananas, Republiquetas delas Bananas. As plantations contam, portanto, com elevado capital estrangeiro, numerosa mão de obra braçal, alta tecnologia investida e alta produtividade. Essa numerosa produtividade vai se dar com altos lucros devido aos baixos custos de produção com a mão de obra desqualificada. Então, nesses países aí, como Haiti, 66% da população economicamente ativa trabalha na agricultura, a atividade braçal aí. Na Guatemala, 22% do PIB, e no Panamá, 90% das exportações são produtos primários. São exemplos da importância da agropecuária a estes países. Então, esses países eles têm as suas economias voltadas principalmente para os produtos primários, que é a exploração mineral e a produção de commodities, alimentos. Alguns problemas surgem derivados desta elevada dependência do setor primário, dependência tecnológica e capitalista internacional, empobrecimento do solo, deterioração dos termos de troca e etc. Então, essa aí seria uma balança, não seria bem uma balança comercial desfavorável, mas seria mais
uma atividade desfavorável e muito desfavorável para esses países aí, porque eles vão demandar o que eles têm de melhor, que são os solos, é, os seus minerais, para, devido a uma dependência tecnológica e capital, vender aí a preço de banana. Seria algo que poderia ser utilizado para uma necessidade maior ou por um preço melhor, né? E aí a América Central ela vai apresentar, além disso, um vasto conjunto de ilhas, né? Um vasto conjunto de ilhas lá na porção insular, e nessas ilhas vai predominar o clima equatorial, com chuvas abundantes, típicas desse clima, né? E muitas dessas ilhas possuem florestas pluviais, tropicais, rica biodiversidade, e vão ser verdadeiros paraísos a ser explorados pelo turismo ecológico. Então, famosos aí o Mar do Caribe, as ilhas do Caribe. Então é um roteiro turístico bastante atrativo, que seria uma fonte de renda melhor para esses países do que essas atividades primárias. E aí nós temos a nossa querida América do Sul. A agropecuária continua apresentando um importante peso na economia, né? Apesar de alguns países, Chile, Uruguai, Brasil, Argentina e Venezuela, apresentarem uma crescente industrialização, ainda vai ter esse peso. Estes países também diferenciam-se dos demais por possuírem elevada mecanização no campo, que lhes garante alta produtividade. Essa mecanização do campo, nós vamos ter aí o Brasil como exemplo, seria um país com alta tecnologia no campo empregada, e uma boa parte dessa tecnologia é produzida pelo próprio Brasil. Então, no Brasil nós vamos ter aí essa produção tecnológica para o campo, certo? E aí nós vamos garantir aí alta produtividade, diversidade na agropecuária, determina diversas paisagens no meio rural da América do Sul, como aí nós temos a agropecuária de subsistência, os minifúndios, a pequena propriedade, e aí baseada no trabalho familiar, o uso de técnicas arcaicas de produção. Você observe aí o trabalhador ainda com a enxada. Esse aí é o tipo da produção de roça, né? Predomínio de pequenas propriedades extensivas, né? Baixa produtividade, maiores ocorrências: Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Paraguai. No Brasil existe esse tipo de produtividade, mas é uma ocorrência menor aqui em relação a esses países. Nesses países aí vai ter uma predominância entre a população disso aí, certo? No Brasil nós vamos ter a produção aí, um trabalho familiar, mas já no módulo rural, que é uma produção bem maior, que é uma área bem maior do que essa aí. O extrativismo vegetal. Apesar de ser uma atividade não agrícola, tem presença marcante na região amazônica, a exploração da madeira, da borracha, fármacos, as plantas oleaginosas estão entre as principais atividades extrativistas. As ervas, né, os fármacos aí seriam as ervas, as chamadas drogas do sertão, que são encontradas na Amazônia. A borracha, que é extraída do látex da seringueira. A madeira, as madeireiras cortam aí as árvores para a criação, a fabricação de tábuas, madeira em geral, para a indústria madeireira. As plantas oleaginosas são aquelas plantas que são utilizadas para a produção de óleos minerais. A indústria de cosmético trabalha muito nisso aí. Estão nessas atividades extrativas.
O extrativismo consiste na coleta e ou retirada da natureza, né? Então, essa aí é uma atividade que não vai ter tanto, na verdade, o mínimo possível de degradação à natureza. É praticamente nada de degradação. Então, é uma atividade aí que vai receber o selo de sustentável, uma atividade sustentável na natureza, certo? O desmatamento, a perda da biodiversidade, né, são dois fortes impactos ambientais provocados por esta atividade no norte da América do Sul. No caso, o desmatamento aí vai se dar pela exploração da madeira, né, que aí é o extrativismo vegetal também da madeira. Na madeira porque vai cortar, vai retirar, né? Então vai ter o desmatamento, é a perda da biodiversidade. Na borracha não vai haver essa agressão, é o que eu acabei de falar, agressão mínima na natureza. Os fármacos também, as plantas oleaginosas. Agora, a madeira, a extração da madeira, isso aí é uma verdadeira catástrofe para a natureza, certo? Bom seria, assim, vamos acabar com o desmatamento? Não tem como, né? Porque a população precisa dos recursos minerais. Mas o bom seria que, ao retirar uma árvore, plantasse outra, porque iria garantir às gerações futuras a existência das árvores e não iria provocar um impacto tão devastador sobre a biodiversidade da região, certo? Mas infelizmente nem todo mundo faz dessa forma. O domínio das atividades concentra-se nas mãos de empresas multinacionais, o que provoca menor autonomia dos países da região. Então nós vamos encontrar aí multinacionais, transnacionais realizando esse tipo de extrativismo. Então o extrativismo vegetal, quando ele é realizado por cooperativas, pelos próprios ribeirinhos, então isso é trabalhado de uma forma mais consciente e menos degradante ao meio ambiente. As maiores ocorrências disso aí vai ocorrer na Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Aqui no Brasil também ocorre, mas em uma escala bem menor. Aí, infelizmente, nós temos na primeira imagem a extração da madeira, observa aí as toras, madeira preparada para ir para a serraria, e na segunda nós temos o extrativismo do látex. Então eles fazem esse corte na árvore e aí a árvore libera essa seiva, que é o látex, e depois ela é transformada na borracha. A árvore permanece firme, viva, inteira, né, e se recupera dessa ação aí. E aí nós temos as plantations. E o que vem a ser aí as plantations? Sistema de produção agrícola herdado do período colonial, baseado na monocultura, no latifúndio, que é a grande propriedade, e nas exportações de produtos tropicais. Sua localização próxima ao litoral se explica devido às proximidades de portos. Principais ocorrências: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador e Peru. Então, as plantations vai ser aí a produção em larga escala visando o mercado externo, certo? A produtividade para exportação. E aí nós temos a agricultura mediterrânea, praticada em áreas de clima mediterrâneo, lá no Chile, certo? Nós vamos ter a produção comercial para o mercado externo, destacam-se aí os cultivos de vinha, produção de uva, beterraba, oliveira, né, para a produção aí do azeite de oliva, das azeitonas, a fruticultura e etc. E nós temos aí a pecuária extensiva. A pecuária extensiva ela é praticada aí sob diferentes técnicas. Produção praticamente visa a produção de carne e couro. Na América do Sul está entre as regiões com maiores rebanhos bovinos do mundo, e aí vai se destacar o Brasil, né?
Em geral, os rebanhos são criados nas regiões de planícies do continente. Principais ocorrências: Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Faltou o Brasil aí, que é o principal. O Brasil ele vai ter o maior rebanho daqui da América e o maior rebanho comercial do mundo. Faltou aí o Brasil. Esqueci. E aqui nós temos aí os rebanhos, certo? Pecuária extensiva lá nos pampas gaúchos, nos campos, né? A formação vegetal aí nos campos. E aí nós temos a fruticultura, certo? Produção típica de clima temperado, encontrada no Chile e na Argentina, voltada à exportação. Destacam-se maçã, pera, pêssego e etc. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aspectos naturais e econômicos da América Latina. Tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.